Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui, decidi fazer uma gravação aqui, colocar algumas ideias importantes sobre alguns conteúdos da prova, ok? Lembrando que nós estamos tratando os conceitos de energia potencial, os conceitos de potencial elétrico, trabalho, tá? Corrente elétrica e as leis de Ohm, certo? Eu separei alguns exemplos aqui, exemplos tipo, tá? Eu só não coloquei os exemplos clássicos, que são aqueles, por exemplo, eu tenho que energia potencial, tá? Vou colocar aqui, ó. Energia potencial é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância. Esta daqui é a minha fórmula clássica, então quando eu tenho para calcular ela pela fórmula clássica, eu simplesmente vou colocar os valores. O mesmo acontece com o potencial. Quando eu tenho um potencial no ponto P, eu vou calcular como sendo K0 vezes a carga dividido pela distância. Então essas daí são minhas fórmulas clássicas, ok? Nas fórmulas clássicas, eu não tenho muito o que fazer. Simplesmente colocar os valores aqui e fazer a operação matemática. Beleza? Então, eu quis colocar aqui outra coisinha mais interessante, tá? E nessas coisinhas mais interessantes eu quis colocar para você assimilar o conceito um pouquinho melhor aí, tá? Então, do que é isso, ok? Por exemplo, aqui ó, nós estamos tendo uma carga pontual, diz que ela cria no vácuo a uma distância de um potencial de 300 volts e um campo elétrico de intensidade 600 newtons por coulomb. Determine os valores da carga e da distância. E aqui a pergunta é o seguinte, o que acontece? Deixa eu apagar aqui este daqui, tá? Depois eu vou mencionar de novo. O que acontece? Por que ele está falando dessas duas coisas? Ele está falando de potencial elétrico, sim? E ele está falando de intensidade de um campo elétrico. Qual que é a relação entre elas para começar? Então observe que fizemos o paralelo em sala de aula, tá? E no paralelo, eu fiz o paralelo do que era campo elétrico, do que era potencial elétrico. Então se você observa o potencial elétrico, colocar no ponto P, né? Que é K0 vezes carga sobre distância, ele difere do campo elétrico simplesmente no quadrado da distância. Então, se eu coloco vezes um D aqui, vezes um D aqui, que não altera em nada, né? Pode perceber que isto daqui, ó, é a mesma coisa que K0 vezes a carga dividido pelo quadrado da distância vezes a distância. E quem que é este cara daqui? Este cara daqui é exatamente nosso campo elétrico. Então esta relação daqui é importante, galera. O P, que é o potencial, igual ao campo elétrico vezes a distância. Ou eu posso dizer ainda que a distância, na verdade, é simplesmente a divisão do potencial com o campo elétrico. Essa daí é uma dica importantíssima, tá? Precisa ser lembrada, essa dica é super importante. Com essa dica, inclusive, você observa que o nosso exercício ele não vai ter mínima graça para ser calculado. Por quê? Porque se você observa aqui, eu tenho potencial e eu tenho campo. Se eu quero calcular a distância, tá? Se eu quero calcular a distância, eu vou fazer o potencial 300 volts dividido pelo campo, pela intensidade do campo, que aqui, ó, que é 600 newtons por coulomb. E isso daí vai me dar já a distância em metros, né? Se você observa, isso daí vai ser 0,5 metros. Então, automaticamente eu calculo a distância. Não preciso de nenhum outro cálculo. Beleza, mas ele está pedindo algo mais. Esta aqui é a distância. Ele está pedindo a intensidade, tá, desculpa, a distância e a carga. Ele está pedindo o valor da carga. Então eu vou utilizar a fórmula de potencial, que é a mais fácil, ok? Então eu sei que o potencial é igual a K0 vezes a carga dividido pela distância. Observe que agora eu posso utilizar essa daqui.
Porque agora eu sei quanto vale o potencial e eu sei quanto vale a distância e eu conheço logicamente o K0. Então, o único que eu não conheço é a carga, ok? Inclusive, se você quiser, você pode calcular antes, você pode isolar ela antes. Você pode pegar esse D daqui, opa, deixa eu pegar com vermelho. Você pode pegar esse D e passar aqui, ó, para cá. Então, se você observa, e o K0 passa a dividir, né? Então, isso daqui é o mesmo que dizer que o Q seria o potencial vezes a distância, sim? O potencial vezes a distância dividido pelo K0. Também é uma fórmula equivalente, ok? Porque que fizemos? Isolamos o Q. Com esta fórmula daqui, eu acho que não preciso de fórmula, aliás, para isso. Eu isolo daqui mesmo. Então, o que é o Q? O Q vai ser o P, potencial. Quanto que é o potencial? Ele diz aqui que o potencial é 300 volts. Então, eu coloco 300 volts. Vezes a distância. Acabei de calcular 0,5 metros. Dividido por quê? Pelo K0. Lembrando que o K0 é 9 vezes 10 na 9 newtons, metros quadrados, coulomb quadrado. Observe que no final dessas unidades aqui, todo vai me dar coulomb. Tá? Então aqui eu vou simplificar que, ó, 300 vezes 0,5, ele vai dar 0,5 a metade, então ele vai dar 150. Ok? 150 dividido por 9. E esse, vou deixar 9 aqui já, ó. Esse 10 na 9, observe que pela propriedade matemática de potenciação, ele se encontra no termo, no denominador, e ele sobe para o denominador facilmente, mudando o sinal do 9, certo? Do expoente. Então fica 10 na menos 9. Ok? E a unidade, já falei, vai ser coulomb. Sim? O que resta? Dividir esse 150 por 9. Eu vou dividir este valor daqui, ó. E ele vai me dar 16,666. Continua aí, né? Então eu vou escrever assim, ó. 16,67. Eu vou arredondar aqui. Vou colocar 10 na menos 9. Ok? Menos 9, 9, tá? Coulomb. E na notação científica eu vou contar aqui, ó, uma casa para ele ficar na notação e eu vou adicionar uma unidade. Nesse sentido, a minha carga que eu estou procurando, ela vai ficar 1,667 vezes 10 na menos 8 coulomb. Ok? Então essa daí é a carga deste exercício. Calculei a distância e calculei a carga. Certinho. Você viu? Eu precisei utilizar a fórmula do potencial somente na segunda parte. Na primeira eu não precisei. Na primeira eu calculei, utilizei o campo e eu calculei a distância. Ok? Beleza. Nós temos mais um exercício aqui, também de maneira mais intuitiva. E neste exercício também nós temos, ó, um campo elétrico, uma carga pontiforme, temos uma carga aqui de 5 microcoulombs, e ele diz que essa carga é transportada de um ponto P até um ponto muito distante. Gente, esse ponto muito distante é interessante. E ele diz que o trabalho é de 15 joules. Por que isso é interessante? Porque observe que na nossa definição de carga, de energia potencial, se eu tenho uma partícula aqui carregada, com uma carga Q, e eu transporto essa partícula até um ponto muito distante, tá? Ela está em um ponto A e eu transporto até um ponto B muito distante. O que acontece? Ela é transportada, só que o que acontece? Este ponto está tão distante, que a energia dela acaba. Sim? Então, pelo teorema do trabalho, o que é trabalho? Trabalho é energia potencial no ponto A menos energia potencial no ponto B. Ok? Só que esse ponto B ele está tão distante que esta energia aqui é zero. Então, o que acontece? O trabalho ele coincide com a energia potencial. É a definição da energia potencial, aliás. Então, se
o trabalho é 15. Quanto que é a energia potencial? Exatamente 15. Sim? Então é uma questão mais intuitiva. Então a energia potencial também será 15 joule. Beleza? Então ela também será 15 joules. Pronto, eu achei energia potencial. Eu tenho desenvolvido o item A. O que o item B está pedindo? O item B está pedindo potencial elétrico. E aí eu volto no mesmo ponto. O potencial no ponto P. Então, ele falou de P, né? Eu coloquei A, desculpa aí. Coloquei A, mas ele falou de P. Tá? Eu ia por P e Q, só que Q confunde com a carga e tudo mais. Bom, deixa aí. O A é P, é a mesma coisa. O potencial ele foi definido como energia potencial dividido por unidade de carga, certo? Sim? Ele foi definido como isso. Então, nesse caso daí, se eu tenho energia potencial e eu tenho a carga, eu simplesmente vou substituir. Então, o potencial vai ser 15 joule dividido pela carga, que é 5 micro. Então 5 vezes 10 na menos 6 coulomb. Ok? 5 dividido, ou 15 dividido por 5 aqui, ó. Isso daí me dá 3. Então eu tenho 3 aqui. Esse 10 na menos 6, se você já viu no anterior, né? Então esse 10 na menos 6 ele vai para cima como 10 na 6. E joule dividido por coulombs é nossa unidade do potencial, que é volts. Então tenho 3 vezes 10 na 6 volts. Ok? Observe, o exercício que aparentemente é difícil, ele foi resolvido em 5 linhas. 2 aqui, 3 aqui. Muito tranquilamente. Sim? Qual que é a chave? Potencial elétrico e energia potencial está aqui. Definição. Sim? Qual que é a chave? Potencial elétrico e campo elétrico. Tá? E logicamente as definições das fórmulas deles. Esses aí são os pontos-chave para o conteúdo de potencial elétrica, energia elétrica. Logicamente o teorema do trabalho também vai junto. Beleza. Nesta questão aqui eu coloquei para nós ilustrarmos um pouquinho, tá, do que é corrente elétrica. Tá? O exercício é tão difícil que eu acho que eu deixei muito espaço aqui. Ele diz o seguinte, ó, através de um fio condutor circula uma corrente de quanto? Uma corrente de 36 amperes. Determine a quantidade de carga que passará em quanto? Em 3 minutos. Então eu tenho uma variação de tempo de 3 minutos. Beleza? O que é corrente? Corrente é igual a variação de carga dividido pela variação do tempo. Mas eu tenho aqui a corrente e eu tenho o tempo. Então também eu posso dizer que se eu passo para cá multiplicar, eu posso dizer que a variação da carga, sim, ela vai ser igual a corrente vezes a variação do tempo. Sim? Lembrando que este tempo tem que estar em segundos. Tá? Aqui eu vou lembrar a unidade da corrente. A carga está em coulombs. O delta T está em segundos e coulomb dividido por segundos me dá o que chamamos de ampere, sim? Que é a unidade de medida da carga. Então aqui simplesmente eu tenho que multiplicar, porém eu preciso, tá? Eu preciso colocar na unidade certa. A corrente já está em 36 amperes e o tempo ele está em 3 minutos. Eu sei que 1 minuto é 30 segundos, então eu vou fazer 3 vezes 60 segundos, né? Ok. 3 vezes 60 nos dá 180 segundos, ok? Então eu vou colocar aqui 180 segundos, certo? Que 1 minuto tem 60 segundos, então eu tenho 3 minutos, eu tenho 180 segundos. Agora eu multiplico esses 180 por 36, que estão os 36 amperes, e eu tenho uma variação da carga de 6.480, o que? Ampere vezes segundos me dá coulomb, ok? Então esta daqui é a variação da carga que ele está me pedindo. Ele diz, determine a quantidade de carga que passará em 3 minutos. Então a quantidade de carga é 6.480 coulombs. Ok. Próximo. Tá?
É uma revisãozinha rápida, porém, peço que preste muita atenção aqui. Um fio elétrico de 1 milímetro de diâmetro, 2 metros de comprimento e uma resistência de 50 miliamperes. E aí ele diz qual que é a resistividade do material. Ele está falando resistividade. Na verdade, segundo a lei de Ohm, ela é feita para calcular a resistência, porém também pode ser para calcular a resistividade. Resistência igual a ρ, que é resistividade, comprimento do condutor e área, ok? E área. O que acontece neste ponto aqui? Nós estamos tendo um fio elétrico. Então eu tenho um fio aqui, ó, mais ou menos assim. Só que esse fio, ele tem um diâmetro, ou seja, esse fio é circular aqui, né? Um fio condutor de luz, tá? Esse fio daí, ó, ele tem 2 metros de comprimento. Então, o comprimento é 2 metros. Porém, daqui nós sabemos o quê? Nós sabemos que o diâmetro é igual a 1 milímetro. Sim? 1 milímetro, ele equivale, na verdade, a 1 vezes 10 na menos 3, né? Porque é milímetros. 1 vezes 10 na menos 3 metros. Mas e daí, professor? Eu preciso calcular a área. Sim? Eu preciso a área, porque o comprimento eu já tenho. O L, 2 metros, é o comprimento. O R eu tenho. O R sim, ele me diz que a resistência é de 50 miliohms também, tá? Então eu tenho resistência. Ok, e agora, a área. Se este daqui, se você observa, este daqui é um fio, então este daqui é um círculo, é uma área circular, tá? Então eu sei que a área do círculo vai ser π vezes o raio ao quadrado. Quem que é o raio? O raio é a metade deste diâmetro, certo? Então, vou fazer um quadradinho aqui só para colocar o valor aqui. Então, a metade. Se aqui é 1, então aqui vai ser 0,5 vezes 10 na menos 3 metros. Sim? Então, eu vou colocar aqui a área. Vai ser igual a π vezes 0,5 vezes 10 na menos 3 metros ao quadrado. Gente, tem gente que gosta de deixar este na notação científica, tá bom? Se gostar de deixar na notação científica, já pode colocar na notação científica. Se não, também pode fazer aqui. Eu recomendo que coloque na notação científica antes de levar ao quadrado. Fica muito melhor. Por quê? Porque observe que aqui fica π, tá? Aqui na notação científica ficaria 5. Lembra, eu estou indo agora à esquerda, a notação científica seria para cá. Então eu tiro uma unidade, certo? Então eu tiro uma unidade aí, então fica 5 vezes 10 na menos 4 metros ao quadrado. Quando elevo ao quadrado, então aí vai ficar 5 ao quadrado, 25 π. Tá? Ah, outra coisa interessante, o π eu não preciso colocar o 3,14. Pode colocar, pode, mas eu não preciso. Porque é interessante trabalhar com o π? Por causa das questões de vestibular do Enem. Elas mantêm o π. Então, vezes 10 na menos 4 elevado ao quadrado, potência de uma potência menos 8 metros quadrados. Essa daí é minha área. Então, agora eu tenho todos os valores, bora calcular. Então, R igual a ρ vezes L dividido por A. Bom, mas eu quero o ρ, professor. Eu não quero o R. Também pode fazer passar o A para este lado, sim? Então, vai ficar AR e o L passa a dividir, sim? Se não quiser, pode fazer de outro jeito também, sem problema. Não tem problema aqui. Tá? Então, observe o que vai obter aqui. Você vai obter que o ρ vai ser igual a R vezes A sobre L. Tá? Essa daí é uma isolação assim, automática, né? Não precisa de fórmula. Você lembra desta daqui e faz a outra. Então, o ρ vai ser igual ao quê? R. Quem que é o R? Vamos lá. Resistência. 50 miliohms. Então, 50 vezes 10 na menos 3, porque é miliohm. Ok. Área. Acabamos de calcular aqui, ó. 25π. 25π vezes 10 na menos 8.
metros quadrados. Dividido por quê? Pela área. A área, opa, comprimento, 2 metros. Quase estava errado aqui. 2 metros. Temos aqui 1 metro, daqui vai cancelar com outro. 50 dividido por 2 me dá 25. Ok? E agora eu posso fazer a multiplicação bem mais fácil. Por quê? Porque eu tenho 25 vezes 25, 625. O π, eu vou deixar o π para o final aqui, tá? Vezes 10, menos 3 com menos 8, menos 11, certo? E aqui eu vou colocar π vezes metros, sim? É bom colocar 1 vezes metros no lugar de metros vezes 1, porque às vezes vai confundir com mili. Observa que o mili aparece aqui. Quando ele está na esquerda, ele é mili. Quando está à direita, ele faz parte da unidade de medida. Ok. Notação científica novamente. Deixa o pi quietinho aí, tá? Não mexe no pi. Notação científica. 1, 2. Então eu aumento 2 unidades ao expoente. Como que fica? 6,25 vezes 10 na menos 9. Ok? Pi ômega vezes metro, certo? Pronto, essa daí é a resistividade. Aí acabou. Você encontrou o valor do Rho, que é a resistividade. Então você já sabe que a resistividade desse fio elétrico de 1 milímetro de diâmetro e 2 metros de comprimento é de 6,25 vezes 10 na menos 9 pi ômega 1 vezes metros. Ok? Problema de resistividade, segunda lei de Ohm, ok? Segunda lei de Ohm. Bom, aqui encontramos um outro exercício, só que é diferente com a primeira lei de Ohm. E ele é muito mais tranquilo do que o da segunda, né? O famoso URI, gente. O famoso URI. O que aconteceu? Nós tínhamos o nosso circuito, né? Ou seja, nós tínhamos o nosso condutor, melhor dito. E nesse condutor foi aplicada uma corrente elétrica, o que originou aqui, foi aplicada uma diferença de potencial que originou uma corrente elétrica. E isso daí fez com que a nossa corrente começasse a circular, tá? E aí veio o Ohm e começou e colocou aqui um fio e começou a analisar a resistência, chamou isso daí de resistência elétrica e deu origem à nossa relação chamada de URI. Diferença de potencial igual a resistência vezes corrente elétrica. Essa daí é nossa formulinha da primeira lei de Ohm. Tá? Interpretando aqui no que nós temos, ele diz o seguinte: ó, a diferença de potencial é de 90 volts. Qual que é a diferença de potencial? É nosso U. Sim? Então, nosso U vai ser 90 volts. Vou colocar aqui. E ele diz que ele experimenta uma corrente de 6 amperes. Então, nossa corrente é 6. Eu vou colocar agora assim, R vezes 6 amperes. Tá? Se os 6 amperes ele passa a dividir aqui, ok? Você vai ter que a resistência ela vai ser igual a 90 volts dividido por 6 amperes, ok? Ficou fácil? Lembre-se de outra coisa, que volts dividido por ampere aqui, ele vai me dar automaticamente ohm, certo? Tá? Então o R aqui, ó, ele já vai estar em ohm, a unidade de medida já vai ser ohm. E 90 dividido por 6 me dá 15. Okay? Então eu tenho 15 ohm, essa é a resistência. Chamo atenção para o seguinte. Alguns alunos gostam de aprender esta daqui, de lembrar dessa resistência. Se bem que o URI eu acho que não tem, tá? Não tem dificuldade em lembrar o URI. Mas mesmo assim tem alguns que gostam desse triangulinho, famoso triangulinho que você aprende também aí. E você coloca o U aqui, o R aqui e o I aqui, certo? Só para chamar a atenção aí, às vezes tem alguns que gostam, tem alguns que não. Mas aí fica, enquanto você não erre, tá ótimo, tá bom? Exercício 15. Agora falando de resistores. Aqui nós temos um circuito aqui e nós temos 3 resistores em paralelo. Tá?
O detalhe aqui não está em calcular a resistência, até porque a resistência está tranquila de calcular. Na verdade, eu nem vou utilizar a associação de resistores. Tá? O que eu vou calcular aqui? O que acontece? Quando eu tenho um circuito em paralelo, a diferença de potencial é sempre a mesma. Isso quer dizer que o URI está valendo aqui, o URI está valendo aqui e o URI está valendo aqui. Sim? Isso daí é importante. Então, se você observa na parte de cima, o que eu tenho? Lembrando que corrente, tá? 4 amperes aqui, 16 amperes aqui e aqui, que eu não conheço. Resistor, resistor, resistor. Então, eu tenho URI. Então, aqui eu vou ter um potencial, o 1 que eu vou chamar. Tá? Aliás, não, desculpa. Não é o 1. Esse potencial daqui vai ser o mesmo que daqui e vai ser o mesmo que daqui. É o mesmo potencial. Por quê? Porque eu estou em um circuito em paralelo. O potencial é o mesmo. Tá? Lembra que o potencial é o mesmo no circuito paralelo, é constante. Tá? No circuito em série, quem é constante é a corrente. Em paralelo, o potencial é constante. O diferença é potencial. Então aqui, se você observa, esse U daí, já posso calcular, porque ele vai ser R vezes I. R é 20 ohm, vezes o I, que é 4 amperes, nesta partinha daqui, ok? Vezes 4 amperes. Então, 20 vezes 4 me dá 80. Então, eu já sei que essa diferença de potencial em todos vai ser de 80 volts. Sim? Então, eu já sei que a diferença de potencial de todos é 80. Com essa informação, eu posso ir, deixa eu pegar aqui com outra cor, eu posso ir para o segundo circuito, para a segunda linha, certo? O que eu tenho aqui? Mesma história, ó. U igual a R vezes I. Então, esse U vai ser R, que é 10 ohm, vezes o I. Só que esse U já conhecia aqui acima, ó. Então, esse U já foi 80, ó. 80 volts igual a 10 ohm vezes I. Ou seja, o I, ó, nem preciso calcular aqui, né? Ó, 0 corta com 0, automaticamente ele vai ficar igual a 8, que o ômega vai passar a dividir, o ohm vai passar a dividir, V sobre ohm, que vai ser ampere, certo? Então eu já tenho que a corrente é 8 amperes. Facinho, não é verdade? E o último, o que acontece aqui no último? Eu tenho que calcular o resistor. Mesma história, U igual a R, que eu não conheço, vezes o I. Neste caso, o I é este, né? 16 amperes. U já conhecia acima, então este daqui fica 80 volts, igual a R vezes 16 amperes. O 16 passa a dividir, então o meu R vai ser 80 volts dividido por 16 amperes. Ok? Isso daí me dá um R. Opa, travou aqui. Daí, gente, dá uma travadinha aqui, tá? Opa, voltou aqui. R vai ser igual, tá? 80 dividido por 16, que me dá 5, né? Porque 5 vezes 10, 50 e 6 vezes 5, 30, que dá os 80. 5 ohm, ok? Pronto. Então eu calculei a diferença potencial, ele não pedia, ele pedia o I e o R, mas eu calculei o I, que é 8 amperes, e o R, que é 5 ohm. Beleza? Tenho mais ainda alguns exercícios aqui, tá bom? E isso aqui é muito importante também, tá? Neste exercício aqui, diz o seguinte, ó, qual a corrente? Então ele está perguntando a corrente. Qual que é a corrente? Sim? Aí diz que passa em uma lâmpada de quanto? 60 watts. O que é 60 watts? É potência. Ok? Então tem uma potência de 60 watts. Tá? Em uma cidade onde a tensão da rede elétrica, ou seja, a diferença de potencial, é 220 volts. Beleza, mas o que é isso? Lembre, gente, tá? Só para lembrar aqui, o hashtag TBT. Tá valendo, estamos quinta-feira ainda, viu? Então é o seguinte,
nós tivemos que a potência era trabalho dividido por tempo, certo? Ok? Só que o trabalho era igual a carga vezes diferença de potencial dividido pelo tempo, quando nós fizemos isto, ok? Só para lembrar vocês. E é isto daqui que é exatamente a corrente elétrica. Então nós tivemos esta fórmula para a potência, P igual a U vezes I. Tá? A potência ela é igual à diferença de potencial vezes a corrente. Isso daí é muito importante. Por quê? Porque aqui eu quero calcular a corrente. Então, se você observa, a potência 60 watts igual a diferença de potencial 220 volts vezes a corrente, ok? Então, esse 220 passa a dividir. Aliás, eu posso anular um zero de uma vez já, né? Fica mais fácil. Tá? O 22 vai passar a dividir, vai ficar 6 dividido por 22, ok? Eu já sei que vai dar amperes, né? Igual aí, certo? Ok? Ó, o P era 60 watts, a diferença de potencial é 220 volts. Lembrando que o potencial e diferença de potencial são coisas diferentes, ok? Então ele ficou aqui, passou a dividir. Então a corrente em si, ó, a corrente em si é o resultado dessa divisão, ou seja, 0,27. Na verdade, uma dízima periódica, né? Ele vai 27, 27, 27. Vamos colocar 0,27 amperes. Essa daí é a corrente que vai para a lâmpada de 60 watts em uma instalação elétrica. Tá? Chegamos ao último exercício, tá bom? E esta daqui, mais do que exercício, é uma informação. Galera, é uma informação. Por quê? Porque não sempre falamos, sempre olhamos o aparelho celular pelos miliamperes da bateria dele, certo? E os miliamperes da bateria de um celular, ó, por exemplo, aqui neste caso hipotético, então nós temos 2.000 miliamperes numa bateria de um celular. Hoje tem celulares com muito mais miliamperes aí. Mas o que ele está perguntando é o seguinte: ele tem 2.000 miliamperes de carga armazenada em sua bateria de íons de lítio. Determine qual é a quantidade de carga fornecida por essa bateria. Em Coulomb. Qual que é? Quando você vê 2.000 miliamperes, 3.000, 4.000, você pega sempre o maior. Mas qual é a carga? Esse é o detalhe. Quanto será que é a carga que está armazenada na bateria desse celular? Tá? Então esse daqui é um raciocínio simplesmente. Tá? Se eu pego os 2.000 miliamperes hora, observe o seguinte. Tá? Eu vou lembrar o seguinte, que ampere, aliás, vou voltar atrás, tá? Corrente era igual a carga sobre tempo, certo? Então, corrente era medida em amperes, carga era medida em Coulomb e tempo era medido em segundos. Ou seja, Coulomb era igual a ampere vezes segundo, certo? Sim? Se passo os segundos para cá multiplicar, então a unidade de medida sim. Sim? Se você observa, o amperes está aqui e os segundos está intrínseco na hora. Então é só fazer essa conversão. E quem que é este M daqui? Esse M é o mili. Lembra do mili? Mililitro, miligrama. Sim? Esse daí é o famoso mili, 10 na menos 3. Então se você observa isto daqui, vai ser 2.000 vezes 10 na menos 3 amperes. E que olha o detalhe aqui, ó, que as horas eu vou ter que transformar para segundos. Eu sei o que? Eu sei que uma hora tem 60 minutos. E eu sei que um minuto ele tem 60 segundos. Então eu sei, quando eu multiplico, né? Eu vou saber que uma hora ela vai ter 6 vezes 6, 36, 3.600 segundos, ok? Então aqui eu coloco 3.600 segundos. Quando eu faço isso, observe que esse 10 na menos 3 aqui, ó, ele cancela 3 zeros aqui. Ele cancela 3 zeros. Nesse sentido, então, o que ficou? 2 vezes 3.600, que vai dar 7.200
O que? Amperes vezes segundos. O que é amperes vezes segundos? Está olhando aqui, ó. Amperes vezes segundos, na verdade, é Coulomb. Então, eu tenho aqui uma carga armazenada na minha bateria de 7.200 Coulomb. Agora, você já pode ver na sua bateria do seu celular de que tipo que ela é e você vai poder ter, inclusive, uma ideia de quantos coulombs estão na bateria do seu celular. Mais ainda, você poderia até ver quantos elétrons estão passando no seu celular. Mas essa daí é outra história que a gente vai ver depois. Valeu, galera. Eu espero ter ajudado. Bom estudo. Tchau, tchau.